a vida, ela, em outros planetas, ela não é uma suposição. Essas sondas que já foram lançadas, que estão explorando os planetas, que estão explorando os confins do sistema solar, desde o lançamento da Voyager em 1974, que elas conseguiram detectar organismos vivos. Claro, é coisa assim que nem vocês viram. É hidrocarbonetos, cadeia ramificada de aminoácidos, mas isso já é o início para a vida, entendeu? Depois a gente está preparando material para falar sobre a sopra primordial, que foi a que deu origem na vida. Isso também está contrastando a favor da escritura bíblica. Por quê? A escritura bíblica em Gênesis 1:1, ela diz assim que o Espírito de Deus se movia. Caldeira fervente. Era uma caldeira fervente. Por quê? Porque estava se formando ainda, não tinha uma vida inteligente, coisa e tal. A vida precisava surgir. E a vida começou a surgir na água, porque foi o calor que fez com que os elementos se fundissem na água. O carbono criou, junto com os outros elementos ali, uma cadeia ramificada de aminoácidos, que foi ali o princípio. Então, isso não é especulação. Isso é ciência. E as Marte, a Curiosity, a Rover, a Viking e outros assim, eles detectaram que existem micro-organismos Musk, ele saiu com uma conversa de terraformar o planeta Marte, para dar uma... Realmente acho difícil, porque Marte não está na zona possível de vida, não tem água também. O campo magnético de Marte está muito fraco, desgastado, então o campo magnético não tem o planeta Gliese 637c, tem vários outros planetas que eles foram observados, eles estão na categoria de exoplanetas. E esses exoplanetas, eles estão na possível faixa de vida. Ou seja, eles estão numa distância da sua estrela que a água vai existir em forma líquida. Tem muito Diz que Me Disse, tem muito vídeo de CGI, o cara filmando um disco voador, o cara filmando alienígena correndo, o cara filmando aquilo, tem muita coisa de mídia. Você pega Star Wars, Star Trek, o ET, você pega Predador, Alien, Oitavo Passageiro, você pega um monte de séries aí, esse filme da Marvel, os filmes da DC, e uma gama de coisas que vai falar especulativamente que existe uma vida alienígena. E aí, dá para acreditar que existe vida ou não? Que aula, hein? Que aula. Nada a ver, tio. Nada a ver. Que aula. O que faz a gente se questionar? A gente tem uma playlist no canal chama Mitologias. Então, o que intriga é porque as mitologias antigas, elas têm a classificação dos chamados seres superiores, que são tidos como deuses. E fica aquela questão, porque as escavações, elas estão conseguindo agora a trazer desenhos, textos, manuscritos, pergaminhos e uma suma série de coisas que não se sabe se fala de realmente um contato com a vida alienígena ou é apenas uma suposição de uma fé relativa a um Deus. Particularmente, é difícil acreditar que existe uma vida alienígena perto da gente.
pode ser que exista, mas muito longe. E possivelmente nós não vamos fazer contato. As distâncias intraestelares para o tempo de vida do ser humano, ela é muito longínqua. Ela é muito longe. Por exemplo, olha só, vamos lá. Quantos anos vive o elefante? Ele pode viver à base de uns 80 anos, correto? O elefante vive uns 80 anos. Suponhamos que nós somos formigas. E nós vamos começar a estudar a vida do elefante. Só que a formiga, a vida dela, não sendo a rainha, que a rainha ela vive uns 2 anos, mas as outras formigas, as cortadeiras, as formigas da defesa e tal, elas vivem em média de 60 dias. Então, quantas e quantas gerações dessas formigas vão ser necessárias para estudar a vida do elefante? Então, vai ter aquela geração que vai estudar o elefante ali quando nasceu, como é que ele começa a andar, como é que é a dependência da manada, como é que é a dependência da mãe, por que que ele toma leite, por que que a formiga não toma leite, por que que ele come coisas que a formiga não come, por que que ele emite sons que a formiga não emite, por que que o esqueleto dele é por dentro da sua carne, sendo que a formiga ela tem o exoesqueleto que é por lado de fora, e depois o elefante chega a uma idade jovem, depois chega a uma idade adulta, uma idade de reprodução, depois chega a uma idade de velhice, defender território, de ser líder de manada, de brigar com outro elefante para ser o líder ali. Tá? Então serão centenas de gerações de formiga para chegar até um ponto da vida do elefante, e chega uma hora que, poxa, vai parecer que não está saindo do lugar. Assim é o ser humano. Então, quantas e quantas gerações de seres humanos estão estudando as estrelas, estão estudando o posicionamento dos astros? Você olha lá atrás, você vê que eles estudaram a posição do Sol para definir estações, para definir calendário, para definir tanta coisa, e depois, tá errado isso daqui, precisa fazer uma correção no calendário, precisa entrar mais meses no ano, precisa estar vendo isso daqui porque não está certo, porque precisa estar vendo essa estrela que o movimento dela é diferente, embora ela tá nessa constelação, ela tá mais longe, por que que ela é azul, por que que ela é vermelha, por que que ela emite efeito Doppler, radiação de fundo. Então, quer dizer, o ser humano, há centenas de anos, pode-se dizer até milênios, ele estuda o comportamento do universo. Então fica difícil chegar ao consenso que realmente eu bato o pé e existe vida lá fora. Não. Entendeu? O que dá para acreditar é simplesmente nisso que foi lido. Eles observaram, fizeram ali as suas diligências e catalogaram vida nesses planetas da nossa vizinhança. É isso aí, é um assunto polêmico, né? É justamente isso, porque a partir do momento que você acredita em algo, você começa a partir por um lado. E se você não acredita, você vai do outro. E aí você fica no meio do caminho. Se eu acredito em vida alienígena, eu deixo. Exemplo, tô dando um exemplo, lógico, tá? A pessoa que acredita em vida alienígena e tal, então não acredita em Deus, porque quem criou tudo foi Deus. Aí o cara que acredita em Deus falou, mas você não vê que a ciência. Então, fica um assunto que é assim: a fé tem que ser da pessoa e ao mesmo tempo ela tem que ter ciência de que a ciência está avançando e tentar acompanhar as duas coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Mas é um mistério que é bem interessante. Alguém quer completar mais alguma coisa? Eu gostaria, Max, de lançar aquela reflexão que eu compartilhei com você. Sim, por favor. A respeito do sacrifício de Cristo. Sim. Bom, eu lancei assim o seguinte pensamento para o Max, eu gostaria de compartilhar com o Fernando e com o Diogo, né? É só pensamento, né? Como eu gosto que fique bem claro, né? Eu não descarto a possibilidade, eu não tenho dificuldade para entender que possa existir possibilidade de existir vida inteligente em outros planetas. Exato. Porém, a primeira questão que eu penso é, se existisse, por que Deus não deixaria
né, de uma forma bem simples e explicada para nós na Bíblia, né? Aí veio a passagem de Ezequiel, mas é uma passagem um pouco de difícil compreensão, né? Cada um tem uma interpretação, existem inúmeras teses a respeito de Ezequiel e outras passagens, né? E eu creio que Deus, o Deus que a gente serve, é um Deus simples, né? A gente vê em Jesus, né? O Senhor Jesus nasceu numa manjedoura, o Senhor Jesus viveu uma vida muito simples, carpinteiro, né? Filho de carpinteiro. O Senhor Jesus, até o sepulcro dele, o túmulo ao qual foi depositado o corpo dele, né? Emprestado ali por cerca de 3 dias, né? Nem aquilo era dele, né? Aquilo ali era emprestado. Assim, viveu uma vida muito simples. Todas as vezes que a gente vê nos evangelhos Jesus explicando alguma coisa, a gente vê várias passagens, Jesus pensando consigo mesmo, ele pensava assim, ó, aqui assemelharei esta geração. Então, a gente vê a preocupação de Jesus em ser simples, né? Aqui compararei esta geração. Então, a preocupação de Deus sempre foi ser transparente conosco, né, com a gente. Então, por que não seria transparente, simples, direto no que diz respeito à vida em outro planeta? Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte: vamos supor que exista vida inteligente em outros planetas, tá? Primeiro, se existe essa vida, né, inteligente em outro planeta, a gente tem que acreditar que foi Deus que os criou. Se nós somos cristãos, né? Eu respeito a religião de cada um. Estou falando como cristão. Então, se existe, a primeira pergunta é, então, quem os criou? A gente crê que foi Deus. Até aí tudo bem. Segundo, se foi Deus que os criou, como Deus os criou? Deus os criou igual a gente, com livre-arbítrio? Deus os fez com livre-arbítrio? Esse ser inteligente, mesmo que ele seja mais evoluído que nós, né, mais inteligente que a gente, tem mais tecnologia, mas eles têm livre-arbítrio? Assim como nós o temos? Ou Deus os fez sem livre-arbítrio? Então, essa é a segunda questão. A terceira, se Deus os fez com livre-arbítrio, assim como fez o ser humano, nós sabemos da história, né? Trazendo para a Bíblia aqui. Nós sabemos que, infelizmente, Adão e Eva pecou, né? Houve a queda do homem. Certo. E com a queda foi necessário o plano de redenção, né? Então foi necessário que Cristo viesse para nos redimir, né? Para nos salvar do pecado e nos ligar novamente ao Pai. Aí a terceira e última questão que eu fico me perguntando: esta raça, esta espécie, esse ser inteligente em outro planeta, se existir, eles não cometeram os mesmos erros que nós, seres humanos? Eles não pecaram? Eles obedecem a Deus? Não cometeram a queda? Eu fico pensando. Ou será que eles também cometeram esse erro, né, desobedeceram a Deus e caíram da presença de Deus? E se eles caíram, será que Cristo também teve que ir lá e morrer em uma cruz do Calvário? Estou dando um exemplo, aqui no caso, né? Sim. Mas Jesus teve que ir lá, né? Deus teve que entregar o seu filho, né, para salvar esses seres. Aí é isso que eu lanço aqui. Eu gostaria, assim, se possível, né, ouvir o pensamento de vocês, né, para compartilhar, né, o que vocês pensam a respeito disso, né? Porque eu sinceramente não tenho resposta, né? Como eu falei, o que eu vou pensar? Eu penso em inúmeras coisas. Então, será que teve que vir Jesus e morrer também por este povo? Ou eles não pecaram, ou eles não têm livre-arbítrio?